Oi, gente, tudo bem com vocês? Conforme eu tinha prometido, eu trouxe aqui uma doutora, uma advogada, para falarmos um pouco mais sobre a MP 948, aquela MP sobre remarcações, cancelamentos de eventos devido à pandemia. Calma, a gente já vai chegar lá. A tão falada MP, né? Então, aqui hoje nós temos a doutora Patrícia. Doutora, muito obrigada por você ter aceito participar desse vídeo. Vai ser muito esclarecedor e eu acredito que nós iremos ajudar muitas pessoas aqui. A doutora Patrícia, ela é da Narimatsu Advogados. Muito obrigada. Se você quiser falar um pouquinho suas especialidades para o pessoal conhecer melhor, fica à vontade. Oi, Bruna, tudo bom? Eu quero agradecer esse convite. Eu fico muito feliz assim de poder contribuir de alguma maneira, simplificar também o teor jurídico que, né, às vezes a gente vê numa medida provisória, até nós que somos advogados, a gente às vezes fica na dúvida. Então, primeiro, obrigada por esse convite. E eu estou no mesmo barco que a maioria dos noivinhos aí, porque eu também tive e fui impactada com essa pandemia, então eu tive que remarcar meu casamento já 2 vezes, tá, para o ano que vem. Então eu entendo o que as pessoas estão passando, né? Então, meu escritório ele é especializado na área civil e tributária, então essa parte de impostos e também essa parte que a gente vai envolver as relações civis de um modo geral. Então, acho que eu pensei assim, a gente até comentou como trazer essas informações, e eu acho que tem bastante conteúdo já que vai explicando cada artigo por artigo. Eu acho que a ideia é a gente tornar isso aqui prático, Um para quem bate-papo. assistir conseguir realmente entender e ter pelo menos uma noção de quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Isso para as duas partes, né? Não só para os noivos, mas também para alguns fornecedores que estão sendo impactados, né? Total, É porque um assim, mercado. infelizmente, é uma coisa que ninguém previu, ninguém pensou, imaginou um dia que nós passaríamos por uma situação tão complicada. E, igual você falou, tem, não são só os noivos que estão ficando tristes com essa situação, mas nós fornecedores também. Infelizmente, 2020 vai ficar marcado como aquele ano que todo mundo passou por momentos complicados. Foi um ano está sendo um ano muito desafiador. Então, para que a gente está fazendo essa live? Primeiro, para conseguir entender o que é a MP. Segundo, para a gente entender que não é culpa de ninguém, tentar ver a melhor forma para resolver a sua situação. Como vocês puderam ver, a Paty até ela está passando por isso. Ela, como uma advogada, uma noiva, teve que remarcar o casamento agora pela segunda vez. Então, é mais um bate-papo. Não queremos nada muito robotizado. Eu até abri uma caixinha de perguntas lá para vocês, para vir perguntas do que vocês queriam saber mais sobre essa MP. Então vai ser um bate-papo, uma coisa legal para a gente conversar, tanto para ajudar noivos como para ajudar fornecedores do mercado de casamentos, do mercado de eventos em geral. Bacana, obrigada pela contextualização. Acho que é bem essa ideia mesmo, Bru. Já estou te chamando de Bru aqui, mas só para a gente contextualizar a questão jurídica. A medida provisória, essa pergunta até veio, né, nas caixinhas lá, Isso. ela é uma lei, só que ela é um ato do Poder Executivo, então ela é um ato do Presidente da República. Então, ele não passa pelo projeto de lei que vai no Congresso inteiro. Ele tem uma validade de 60 dias, que pode ser prorrogável por mais 60, e depois de 45 dias, ele pode ser convertido em lei. E aí ele vai passar pelo Congresso. O status hoje dessa MP 948, que ela é de 8 de abril, o Congresso trancou a pauta para conseguir analisar e ver se isso vai ser convertido em lei. E até hoje cedo eu falei, deixa eu conferir se estamos nesse mesmo status. E estamos, e nós temos já 279 emendas no sentido de adendos que vários deputados ofereceram para poder alterar esse MP. Então, assim, muita coisa vai mudar. Então, a ideia é a gente hoje falar sobre a MP em si, o que está vigente até o presente momento, né? E depois, quando isso se tornar uma lei, a gente faz qualquer coisa, outra live aqui, explica direitinho, porque vocês vão sentir que no decorrer da minha explicação e desse bate-papo aqui, tem muita coisa que ainda está obscura e tem muita gente se valendo dessa obscuridade não tão positivamente, o que não é legal, porque eu estava até pensando numa coisa muito bacana aqui, que é o casamento em si. Eu comparei essa relação com os nossos fornecedores, fornecedor noivos, como se fosse um casamento.
a gente vive o sonho junto, os fornecedores com os noivos, né? O noivo geralmente procura 1000 lugares, 1000 fornecedores, faz cotação até sentir aquela empatia. A ideia é a gente manter essa harmonia na relação. Mesma coisa no noivado, no namoro. Não é porque você brigou que você vai falar, sabe o que é? Vou cancelar isso aqui, eu vou romper esse casamento, eu vou romper esse noivado, eu vou romper esse relacionamento. Então, é relembrar que esse fornecedor está vivendo o sonho junto com você e o fornecedor também está vivendo com o noivo. E tentar manter isso equilibrado, porque cancelar o evento é, assim, a última hipótese, que é um mercado que está paralisado, não só de eventos, mas a cultura e o turismo, né, de um modo geral. Mas a gente vai focar aqui em falar de eventos, que é o nosso tema, né? Não vou entrar muito na questão de viagens, apesar da MC também valer para isso. Então é pensar nisso, não é porque a gente brigou com o nosso companheiro ali, nosso namorado, nossa namorada, que a gente precisa terminar o namoro. Vamos encontrar um meio disso funcionar, né? É isso mesmo. Eu acho até legal, Paty, você falou, ah, pode mudar, tem muitas coisas ainda que estão. Que tem brechas, coisas assim, conforme MP, não é uma lei, não passou por uma análise antes, foi uma coisa emergencial. Então é legal falar que a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 27, né? 27/5, para que caso você assista esse vídeo depois e tenha alguma atualização, vocês não achem que a gente estava gravando falando coisa errada, às vezes passando informação errada. Pode ter algumas atualizações, tá? Então, hoje, no dia 27/5, vão ter todas essas informações que estão atualizadas para o momento, né? Para o dia de hoje. Ah, bem lembrado. Isso é importante, porque depois vai ficar gravado, as pessoas vão assistir e a gente não sabe o dia certinho, né? Isso. Tá. Então vamos lá, eu montei aqui para contextualizar vocês, esse CMT ela vai valer para o segmento de cultura, turismo e de eventos. E assim, ele tem um rol ali de o que seriam os agentes de turismo, de eventos. A minha opinião jurídica é que isso não é um rol taxativo, limitado. Então ele é como se fosse um rol explicativo, porque senão alguns prestadores de serviço do ramo de eventos não entrariam, tá? Então, vamos pensar sempre de uma forma abrangente. Eu até comentei com a Bruna um dia que muitas das vezes a gente não tem uma lei específica para algo. Nesse caso, a gente tem que são os contratos foram firmados na vigência do estado de calamidade pública, e até então é 31, o nosso estado de calamidade pública está decretado até 31 de dezembro. Por isso que tem alguns defeitos que estão falando, você tem que fazer até 31 de dezembro. Não é, gente, é porque o estado de calamidade pública que pode ser revogado a qualquer momento. Né? Acabei de ver que talvez São Paulo vai começar a retomar aos poucos agora. Isso. Saiu hoje, né, essa notícia mesmo. Eu estava até olhando agora, não consegui olhar porque o gráfico está mega difícil de entender. Ah, eu estava olhando também. Eu fiz assim, meu Deus, não entendi o que está aqui. Aí eu achei uma planilha um pouquinho mais simples. Mas, assim, entendam que esse negócio de eu só posso mudar até o final do ano, não. Até porque a priori, até que tem uma alteração legislativa, a gente está no estado de calamidade pública até 31 de dezembro. E isso é até legal. Tinha uma pergunta falando, tem espaço que só quer remarcar ainda dentro desse ano. Então, não é, as remarcações não podem acontecer também só dentro desse ano, porque o estado de calamidade está até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro. Isso, essa condição, ela é uma condição, assim, abusiva, ela está fora do que hoje, no dia 27 de maio, a gente tem, né, determinado. Uhum. Então, o estado de calamidade pública não quer dizer que a gente não vá fazer eventos. Eu espero que até dezembro a gente consiga fazer já casamentos. Eu também. Por favor, né? Por favor. Mas, assim, isso não pode ser uma limitação. Então, se você falar, não, eu quero casar em janeiro, eu quero casar em fevereiro, em março de 2021, eles não podem falar, olha, você não pode porque a medida provisória fala isso, tá, gente? Não. Então, assim, dentro disso que veio de opção, o que eu acho muito bacana aqui falar para vocês. Para quem não leu ainda a medida provisória, eu vou só passar por cima aqui. A ideia é, se você precisar cancelar, o seu evento foi cancelado, o fornecedor, ele vai te dar, então vamos lá, é o fornecedor nesse caso, tá? Não é o noivo que vai escolher. Diferentemente das normas de consumo, porque essa é uma relação de consumo que os noivos vão ter com o fornecedor. Então, ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Mas, apesar de tudo isso, o fornecedor, dentro dessa relação de consumo, é ele que vai oferecer 3 possibilidades iniciais. Então, para ele não te devolver o dinheiro que você já pagou eventualmente, ele tem que te oferecer uma remarcação, não precisa ser nessa ordem, tá? São 3 coisinhas. A remarcação, ele tem que te oferecer ou crédito, e a terceira opção é um acordo. Assim, eu nunca vi uma norma tão aberta, porque um acordo, isso é muito relativo, né? A gente não dá para saber como é que vai ser. Mas se o fornecedor te ofereceu essas 3 possibilidades, ele não está obrigado a devolver o dinheiro que você pagou. Isso, assim, é super importante. E eu até fui checar na medida provisória a exposição de motivos, porque qualquer lei, mesmo uma MP, ela precisa ter uma exposição de motivos. Então, eu fui lá olhar para ver o que eles falaram, o que fundamentou. E realmente o objetivo é que o fornecedor mantenha o evento e que ele não precise devolver esse dinheiro e que ele consiga manter o negócio jurídico e tornar essa relação de ambos equilibrada, né? Se ele te oferecer as 3 opções, ou melhor, se ele não te ofereceu, ou ele te ofereceu um acordo assim, que não faz sentido, por exemplo, você reservou seu casamento no sábado, que é a data mais concorrida. Aí ele falou, ó, você só pode remarcar se for na segunda-feira. Ou você só pode remarcar se for numa quarta-feira. Ou, enfim, ele te oferece um acordo que não faz sentido, uma remarcação que não faz sentido, ou um crédito que não faz sentido. Ainda assim, mesmo ele tendo oferecido essas condições de uma visão jurídica agora e uma visão do consumidor, elas são abusivas, elas são indevidas, e você conseguiria sim também, nesse caso, como ele não te ofertou, receber o seu dinheiro corrigido pelo IPCA, que é o índice que a medida provisória falou. Gente, esse índice, ele é trimestral, ele é um índice de preços e um índice mercadológico relacionado ao consumidor, e no último trimestre foi 1,15. Então, se a gente fizer, né, 3 vezes 4, a gente está falando numa correçãozinha de uns 7%, uma atualização pelo IPCA. Isso é o que está na medida provisória, tá? Então, teve gente até que perguntou, tá justo o BIFEM cobrar um reajuste de acordo com o IPCA? Depende. A primeira coisa que vocês têm que olhar é o contrato de vocês com o fornecedor. Porque, às vezes, lá no contrato ele já colocou um índice de reajuste. Então, esse é o índice que vai valer para aquela relação ali de consumo. Então, sempre olhar junto à medida provisória, eu assisti esse vídeo aqui, e olhar o teu contrato para até ver, pedir ajuda ao assessor, às vezes, né? Se o assessor está aí do lado, eu falo que é o nosso braço direito, né, na hora do casamento. Até a hora de entrar, né, na igreja, ou na hora do cerimônia, tá lá o assessor do ladinho. Então, assim, realmente olhar com cautela o que está no seu contrato, porque o contrato faz lei entre as partes. Desde que ele não ofenda dispositivos legais, você pode fixar o que você quiser. É um acordo, problema, né? Você leu e você assinou. Exatamente. Então, dá sempre uma comparada. A medida provisória fala isso, deixa eu ver o que meu contrato fala. Às vezes, pede ajuda para o professor, pede ajuda para um advogado que você já tenha de confiança, que essa pessoa vai conseguir te ajudar, pelo menos para você ver se tem um índice ali previsto ou o que ficou definido, tá? Então, vamos voltar lá. Fornecedor não precisa te devolver se oferecer essas 3 possibilidades: remarcar, crédito ou um acordo. Se ele não ofereceu, ou se ele ofereceu de uma forma abusiva, total, assim, não faça sentido, por exemplo, isso que eu falei, vamos trocar o dia e o valor é o mesmo, porque a gente sabe que casar numa segunda-feira é muito mais barato que casar no sábado, né? Com certeza. Você pode falar, olha, você não me ofereceu as 3 hipóteses, então eu quero sim cancelar e eu quero receber o meu dinheiro de volta corrigido. Ponto. Só que você vai receber depois em até 12 meses, tá? Então, em até 12 meses do final do estado de calamidade pública. Se a gente pensar que é 31 de dezembro, seu fornecedor, se tiver o cancelamento, ele vai te pagar até 31 de dezembro do ano que vem. Então, tudo isso, claro, pode ser negociado, porque o acordo, ele é uma possibilidade. Então, pode ser que tem fornecedor que fala, eu prefiro devolver o dinheiro, porque vai que eu não tenho daqui a um tempo.
isso pode realmente é uma possibilidade. A ideia é que a gente mantenha as relações. Então, o objetivo todo da medida provisória é não cancelar, não cancelar, não cancelar, tá? Então, acho que para ficar mais claro nesse aspecto. Eu fiz até um roteirinho para não esquecer de nada. Perfeito. Paty, sim, só para tirar uma dúvida que deixou muito aberto. Claro. Tem noivos que não sabem se a MP tá valendo para eles ou não. Para quem que vale essa MP? Ah, tá. É o que eu estava até olhando aqui. Gente, a medida provisória ela vai valer para qualquer contrato que esteja na vigência do estado de calamidade pública. Então, eu firmei o meu contrato há 3 anos atrás e eu pretendia casar esse ano. Eu estou dentro da MP. Ah, e o meu contrato eu firmei agora, na quarentena. Será que eu posso? Pode também. A vigência pensa em quanto aquele contrato ele tem efeito, ele é válido. Qual que é o tempo de duração dele? Então, enquanto aquele contrato está vigente e a gente estiver na calamidade pública, você pode se utilizar dessa medida provisória. E aí tem uma coisa muito importante. A medida provisória diz que para você ter direito a receber esse valor e para você se valer dessa medida provisória, você tem que pedir as alterações, as remarcações, fazer um acordo em até 90 dias da data DMP. Então, a Que gente foi está dia falando até 8 de abril, 7 né? de abril. A gente está falando até 7 de julho. Tá. Então a Então, pessoa até 7. não importa se ela vai casar em 2020, se ela vai casar até dezembro de 2020 ou se ela já tá para 2021, vamos dizer assim. Se ela já está Não tem preocupada com problema. a data dela, ela pode já solicitar. O que você fala que seria bom, Paty? Seria enviar e-mail, formalizar isso de que forma? Tá, o que eu tenho sugerido, o que eu costumo sugerir para qualquer cliente é assim, a gente faz muito tudo pelo WhatsApp hoje em dia, é meio que prático, né? E assim, não é que o WhatsApp não valha de prova num processo eventualmente judicial, que a gente espera que não chegue. Mas o que vocês puderem formalizar, tanto fornecedores quanto os noivos, por e-mail, é uma garantia maior. Não precisa fazer uma notificação extrajudicial no cartório. Não, é mais simplificado aqui, mas é realmente ter uma prova documental, porque o WhatsApp, a gente tem esses prints, e eles são. Eu posso apagar a mensagem que você me mandou, entendeu? É. Você mandou uma falando, Paty, eu estou te oferecendo a possibilidade do acordo. Aí, de repente, eu apago e printo. E aí, imagina, numa dessa o fornecedor ou outra parte já pagou a conversa, não tem como fazer a contraprova. Então, assim, prefiram fazer por e-mail. Conversou pelo WhatsApp, aí você fala, olha, eu vou mandar por e-mail, você só me dá um ok? Então, façam por e-mail isso. Se está vendo, em última hipótese, que o e-mail não está rolando, que a pessoa não está respondendo, eu tenho sugerido fazer um telegrama pela internet. Você não precisa ir no correio para mandar o telegrama. Então, você digita assim, Correios Online, você cria uma continha rapidinho com o CPF, você paga com cartão de crédito, e lá existe o Telegrama Nacional, que, salvo engano, custa a partir de R$ 7,15. Eu mando hoje até meio-dia, normalmente em São Paulo ele chega no mesmo dia até as 8 da noite na casa da pessoa ou no endereço que ela indica. Aí você tem uma comprovação de que você informou aquela pessoa, que você notificou ela, tem toda essa burocracia de cartórios e, enfim, judicial, e você já fez ali a sua garantia de que você avisou que você queria remarcar, ou você, fornecedor, avisou que você deu possibilidades viáveis para aquele noivo, e mesmo assim ele quer cancelar. Então, eu acho que essa dica é bem importante. Vamos fazer pelo WhatsApp, sim, mas vamos dar a martelada final ou o alinhamento final por e-mail, para ambos os lados, tá? Perfeito, ótimo, ótima dica. Eu não sabia esse negócio que dava para entrar no site dos Correios, muito legal essa dica. E é para tudo, né, gente? Às vezes você precisa, isso não só na questão da medida provisória, às vezes você vai precisar passar uma informação, algo importante, a pessoa não está respondendo e-mail, ou você não sabe se ela recebeu de verdade. Usem dessa ferramenta. É um negócio online, a gente não precisa sair de casa e correr risco, e ela tem uma efetividade 100%, tá? Perfeito. Vamos lá, vendo meu roteirinho aqui, que eu já coloquei. Tem um ponto importante. A remarcação, com relação à remarcação, ele tem duas possibilidades, né? Ele fala, você tem que remarcar em até 12 meses depois do estado de calamidade pública,
Ou Então, se seja, hoje a gente, até final de dezembro de 2021. no ano que vem, então, pela medida provisória, você pode remarcar até 31 de dezembro, não que alguém vai casar no dia 31, Uhum. de 2021. Então, eu quero mudar meu casamento para setembro de 2021. Eu posso, sim, sugerir, claro que tem que ver se tem agenda para aquele fornecedor e tudo mais, né? E tem um aspecto muito importante que ele fala assim, tem que observar a sazonalidade. E a sazonalidade, assim, ela fica fácil de entender, eu vou dar um exemplo fácil. Eu quero que eu quero no meu casamento tenha morango. E aí eu resolvo, ou uma fruta, sei lá, específica, fisales. Só Uhum. tem fisales em agosto. Gente, eu não sei, eu tô criando, tá aqui, mas só tem fisales em agosto. E aí eu falo, não, mas eu vou casar em janeiro de 2021 e eu quero fisales. Não tem como, porque assim, não é uma época de fisales. É a mesma coisa, um evento é uma festa junina e aí a pessoa muda para fazer em dezembro. Não dá para tomar quentão naquele calor de dezembro. Então, a sazonalidade é mais ou menos isso. Mas dentro da questão dos casamentos em si, eu fui fazendo uma interpretação aqui toda sistêmica para chegar e passar essa informação para vocês o mais condensada possível. É tentar respeitar o, o momento que vai acontecer aquele evento. Então, você fechou para um sábado, então vamos fazer o possível para manter um sábado. E ele fala que, além disso, deixa eu até ler a palavra certinha que ele fala aqui, ó, tem que observar a sazonalidade e os valores dos serviços originalmente contratados. Então, assim, vamos tentar manter as mesmas condições dentro da possibilidade, isso serve tanto para o fornecedor quanto para o noivo, mas a sazonalidade, ela também tem um aspecto legal, porque ela não serve só para aumentar o valor, mas ela também serve para diminuir. Então, às vezes, eu sou uma noiva que quis casar no sábado. Acho que até tem alguns espaços que estão sugerindo, olha, se você quiser casar no sábado, no domingo, a gente te dá um desconto. Isso. Então, a sazonalidade serve tanto para, às vezes, aumentar um pouco o valor, quanto para reduzir. Então, isso pode ser negociado entre fornecedor e noivo, tá? Uhum. É claro que a gente sempre tem que pensar, nós estamos falando de uma relação de consumo. Então, a gente tem uma norma aí federal que realmente passou por um crivo do legislativo completo, que é o Código de Defesa do Consumidor, e lá tem princípios. Então, assim, isso é uma orientação, assim, uma orientação não, mas uma opinião jurídica que eu construí ao longo desses meus 10 anos advogando. Se você tiver uma norma que conflita com... Você tem duas normas, aí você fala, não sei se eu aplico essa ou se eu aplico essa. Dentro das relações de consumo, a gente tem o princípio de proteção ao consumidor. Então, se você tiver dúvida de como interpretar, busque a interpretação mais favorável ao consumidor, porque normalmente o consumidor não, ele, por mais que ele negocie os termos do contrato, ele consegue negociar valor, forma de pagamento, às vezes se for o buffet, o menu que ele vai usar, se a decoração a flor, enfim. Mas ele não consegue negociar todas as cláusulas, porque geralmente já tem aquele modelinho. Isso. Então a gente tem que, nesse momento que for ofertada uma remarcação, o que eu tenho recomendado para os meus clientes e até o que eu tenho visto de muitas amigas que também estão passando por isso e amigos que já tiveram que remarcar vamos fazer o possível e se recomenda que se faça o possível para manter as condições iniciais, então casar no sábado, manter aquilo que você combinou com o decorador, com o seu assessor, com o seu fotógrafo, DJ e tudo mais. Não sendo possível, pode ser cobrado um reajuste por conta da sazonalidade? Pode, mas ele não pode ser abusivo. Então, assim, eu nem sei, mas antigamente maio era o mês das noivas. Acho que agora o mês das noivas é setembro. É bem isso mesmo. É Setembro isso? hoje bomba. Tá. A partir de setembro, né? Até o final do ano. Ah, tá. Então, assim, pode ser que se setembro é um mês extremamente procurado, você pagou um preço para casar em janeiro, que é um mês que, tipo, dia 10 de janeiro, se for um sábado, um exemplo que não é o pessoal não gosta muito de casar porque tem gente viajando. Uhum. Aquele espaço, aquele fornecedor, ele pode até fazer um reajuste, mas assim, cobrar 30%, cobrar 50%, ou falar, olha, a gente está fazendo um reajuste aqui,
e no contrato está escrito que qualquer mudança porque geralmente tem, se for mudar em 4 meses antes do evento, sua multa é de 60%. Uhum. Gente, isso é abusivo. E como que eu vou resolver isso, Patrícia? É abusivo. Que eu posso falar pro fornecedor, olha, isso é abusivo. E ele vai falar, tá bom, mas é o que vai acontecer se você quiser casar aqui. Então, o que eu tenho recomendado nesses casos? Se for possível, isso pode ser discutido judicialmente, de ambas as partes, tá? Tudo que eu falar aqui vale para os dois. Uhum. Então, às vezes é melhor você fazer seu evento e depois você tem aí até 5 anos, dependendo do caso, até 3 anos, depende do fato que a gente vai considerar, para poder resolver isso judicialmente e entrar com processo. Eu não gosto de entrar com processo sem tentar fazer acordo. Essa é a minha postura, porque eu acho que um acordo, às vezes a gente cede um pouquinho, mas a gente mantém. É que nem a briga do casal, né? Então, assim, um caso que aconteceu comigo, eu tive um fornecedor apenas que questionou a alteração de valor porque eu mudei para o ano que vem. E aí essa pessoa falou, Paty, eu mudei para ano que vem, a gente tem um reajuste de preço, eu tenho minha matéria-prima que muda de valor, e o meu reajuste vai ser, acho que era, sei lá, 12%, algo assim. E aí eu falei, olha, eu concordo em te pagar o reajuste, porque eu sei que a matéria-prima aumenta. Eu falei, mas eu acho que 12 está muito alto. A gente pode fechar e combinar em 6? E aí nós fizemos isso. Então, assim, foi uma sugestão e a gente fez esse acordo. Esse E eu tipo me de senti negociação pode, né? Igual você falou, quando tem acordo entre as partes, perfeito. no acordo vale quase tudo desde que não seja contra a lei, né? Óbvio. Mas assim, a ideia é que as partes conversem, porque no fundo a gente tem ali uma pessoa do mercado que vai ficar sem fluxo de caixa nos próximos 6 meses, e também tem às vezes um noivo que foi demitido, tem um noivo que a empresa dele parou de produzir, ele também está com faturamento reduzido. Então, o objetivo é manter o equilíbrio da relação. Não pode ser muito oneroso para o fornecedor e também não pode ser muito oneroso para o consumidor. Porque eu não gosto dessa postura de que o consumidor é uma pessoa hipossuficiente e coitadinha. Porque tem gente que traz isso, mas eu sou consumidora, então você que tem que se virar e você que tem que atender os meus direitos. Essa MP veio exatamente para mostrar que não é bem assim, não é o consumidor decide o que ele quer. Tanto é que se ele optar pelo cancelamento, ele corre sim o risco de não receber de volta o que ele pagou. Porque se o fornecedor conseguir mostrar lá, olha, eu mandei um e-mail tal dia, mandei um telegrama, dei essa possibilidade, dei essa, e mesmo assim a pessoa quer cancelar comigo. Teve até uma pergunta, eu acho, né, de um fornecedor, o noivo cancelaram em cima da hora, o que eu tenho que fazer? Se você assegurou todas as possibilidades para ele, você consegue comprovar isso, e mesmo assim o noivo insiste no cancelamento, pela medida provisória, você não é obrigado a devolver, porque às vezes aconteceu de o casamento ser na semana seguinte que foi decretado o estado de calamidade. E a pessoa já estava. Eu pensei assim, flores, ou docinho, sei lá, ou topo de bolo, a pessoa não vai fazer no último dia, né? Então, a pessoa comprou já todo o material, ela já montou, tá pronto o serviço. Então, assim, nesse caso, a gente fala que a lei nunca consegue abranger todos os casos da vida real, mas a gente tem que tentar adequar. Eu recomendo, nesse caso, que realmente você não vai, se você tiver segurado tudo, você não precisa devolver o dinheiro, porque efetivamente o seu serviço já foi prestado. Isso também acontece em serviços periódicos, né? Até mesmo assessoria. Na assessoria, às vezes a gente fecha só do dia ou fecha a completa já aconteceu um percentual ali até, né, a data do casamento. Então, tudo isso, você vai documentando por e-mail, tanto o fornecedor quanto noivos, né? E vai passando, olha, já foi prestado 70% aqui do trabalho, ou 30%. Então, se realmente o fornecedor, ele concordar, porque ele pode concordar do noivo e falar, olha, eu não quero mais, sei lá, decidir que eu não vou casar, porque, enfim, eu terminei meu noivado. Pode acontecer, né? Na quarentena estão acontecendo umas briguinhas aí a mais. Mas se o noivo traz isso para você e for possível chegar nesse acordo no sentido de equilibrado, não tem problema você falar, olha, por mais que a medida provisória me assegure não te devolver,
eu concordo em te devolver 40%, ou eu concordo em te devolver X%. Porque a gente também tem que pensar que aquele fornecedor perdeu aquela data, às vezes, do evento, porque ele já combinou com você. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? A gente está no momento, é uma relação que você criou com o seu fornecedor, que não é simples, não é eu estou comprando aqui uma blusinha na Pernambucanas, na Marisa. Você conheceu ele, teve uma empatia, gostou do trabalho. Então, assim, noivos e fornecedores precisam desse discernimento, porque levar para o judiciário, e até queria falar isso, Bru, uma coisa bacana. Claro. Eu fui ver todas as sentenças que a gente já teve falando da medida provisória. E aí, o que você achou? Tem 8 até agora. Caramba. Então, assim, são 8 sentenças que vão falar da medida provisória, e dessas 8, apenas uma é de eventos. De eventos. Então, porque você falou no início que pode ser turismo, pode ser show, pode. Então, uma das 8 é com relação a eventos. isso. As outras 7 são de agências de viagens, que a gente também tem uma outra medida provisória para quem já. Isso é legal falar, porque tem muita gente que já fechou lua de mel. Tá? Então, vocês deem uma olhada na MP 925. A MP 925, ela fala muito sobre as passagens aéreas, tem uma regulação bem diferente dessa MP que a gente está falando hoje. Então, deem uma olhada na 925, 925. Tá? Ela é anterior a essa daqui. E ela também está nesse trâmite para ver se vai ser convertida em lei, provável que vá, com várias emendas e vários ajustes, né? Então, eu me perdi aqui no raciocínio, Bru, que eu estava falando. Das decisões judiciais. Essa única decisão, eu falo um ditado, se tiver um juiz me ouvindo, não fica bravo comigo, tá? Mas como é que é? Cabeça de juiz e bunda de neném, a gente nunca sabe o que vai sair. É mais ou menos isso. Então, essa decisão do juiz, ela foi até uma decisão, assim, ao meu ver, eu não concordei, eu recorreria com certeza, que foi um buffet infantil. Então, era um aniversário infantil ali, e o juiz simplesmente entendeu que não aplicava a medida provisória 948 para esse evento, porque o buffet não estava na definição do artigo 21, que é o da lei que vai falando quem são os prestadores do grupo de turismo e cultura. Então, assim, é uma coisa que a gente já tem visto, e entre os doutrinadores, né, que é a galera que realmente estuda essa parte de direito do consumidor e tem já artigos sobre essa medida provisória, tem pessoas que eu confio, é meio que uníssono, é unânime que isso sim se aplica às relações dos casamentos também, desses eventos. Mas, assim, tem uma decisão de um juiz ou uma juíza, não me recordo, recentíssima, óbvio, falando que não se aplicava a medida provisória. Então, o que eu quero dizer com isso? É um cenário instável? Sim, como qualquer medida provisória, porque ela é feita no momento de urgência e no momento relevante, mas recorrer ao judiciário não vai ser garantia, e por isso eu defendo muito os acordos e as resoluções extrajudiciais, não vai ser garantia de que aquele seu direito vai ser atendido. Óbvio, você vai poder recorrer, mas, gente, o processo é desgastante, é chato, demora, sabe? Então, assim, o que for possível para fazer e evitar que isso aconteça, é o que eu recomendo. E, assim, tem gente que fala, mas se eu contratar um advogado, não vai parecer que eu estou querendo brigar? Advogado é que nem o fornecedor, gente. Vocês têm que conversar com vários. Tem um que vocês vão gostar. E procurem um advogado que prefira a conciliação e a mediação entre as partes do que um processo, porque essa decisão é uma única decisão, claro, que a gente teve, mostra que o juiz não estava nem analisando se era devido reajuste ou alguma coisa assim. Ele estava analisando, ele simplesmente falou, não vale a medida provisória. Caramba. Então, assim, eu fiquei chocada. A verdade é que quando eu olhei, eu falei, meu Deus. Mas os demais casos, eles têm seguido, das outras 7, tá? A interpretação literal da lei. Então, eles só estão deferindo cancelamento se a parte realmente não tiver assegurado aqueles 3 itens de remarcação, de crédito ou de um acordo, aí eles estão deferindo a devolução
em até 12 meses depois do estado de calamidade. Então, vai ser corrigido? Vai, é uns 6% ao ano? Até que está melhor do que a Selic, que está 3%, mas Até saibam que isso não receber, né? e outra, será que seu fornecedor vai ter fôlego financeiro daqui a um ano? É. Então, mesmo que às vezes vocês fiquem um pouquinho decepcionados, assim, com o seu fornecedor, falando enquanto noivo, gente, vale muito mais a pena você fazer um acordo. A gente se decepciona às vezes com as pessoas que a gente gosta também, e não é por isso que a gente deixa de ser amigo ou de gostar. Então, é realmente buscar esse acordo. Às vezes, usa um advogado nesse meio tempo. Se o assessor puder ajudar também. Claro que assim, Bru, eu não acho que isso seja uma atribuição exclusiva do assessor, sabe? Olha, resolve tudo. Sim. Mas é uma pessoa que está ali do teu lado, né? Que É. pode te dar uma orientação ali naquele momento. Também está sofrendo, né, com tudo isso. É o que eu falo muito para os meus noivos. Eu tô aqui para dar auxílio para eles. Quando tem que falar, meu, você tá certo, vamos junto, vamos atrás, bora, eu vou junto com vocês, eu faço isso. Mas eu também tô aqui para falar, calma, não é bem assim que acontece, sabe? E Uhum. em alguns casos, quando realmente tá sendo muito fora do que tá sendo tratado, do que falam que é o certo, daí eu peço para contratar um advogado, porque eu consigo ir até uma determinada parte. Dali em diante eu não consigo ir mais, infelizmente. Então, até eu auxilio e solicito para eles entrarem em contato com o advogado, sim. Uhum. Ah, tá. Legal. É porque é isso, que senão também, imagina, é desgastante até mesmo para a assessoria e também para os noivos, porque fica uma situação meio triangular ali, Total. estranha, né? Muitas vezes, o legal quando você tem assessoria é porque a assessora já deve conhecer o seu fornecedor, já deve ter participado de outros eventos no fornecedor, com o fornecedor. Então, essa relação de tentar uma negociação é muito mais fácil quando você já tem um vínculo, Sim. entendeu? Então, por isso que servem as assessoras e a gente pede, né? Igual você falou, Paty, não é o nosso dever e não é mesmo, mas eu tenho empatia. Não, Uhum. não é culpa dos noivos, não é culpa do fornecedor e muito menos culpa minha do que a gente está passando por tudo isso. Só que eu não vou deixar, não vou largar o braço dos noivos e falar, se vira. Isso eu não consigo fazer. Então eu tô junto com eles sim até o final. Eu vou, eu luto, a gente tá junto. Falo que eles estão certos quando eu acho que estão certos, falo que eles não tão certos quando eles não estão também, mas até onde eu posso ir, entendeu? Porque eu também não tenho muita. Se precisar, um advogado é muito melhor, entendeu? Na hora de uma resolução. Você sabe melhor do que eu sobre isso. É porque às vezes isso que você está falando, eu acho essa postura que você tem assim incrível, porque a gente está lidando com seres humanos, seja o fornecedor, sejam os noivos, e detalhe, num sonho que está sendo construído junto, cada fornecedor faz parte, né, dessa trajetória. Então, isso também não pode ser esquecido. Eu sei que alguém vai falar assim, nossa, Patrícia, mas isso não é jurídico. Gente, as relações humanas não são jurídicas. E Não, vamos E, imagina. assim, evitar acionar o judiciário nesse momento, porque o acordo sempre vai ser mais viável ali na hora, ele vai ser uma opção mais benéfica para ambas as partes, assim. Teve uma perguntinha aqui, que eu estava até olhando para ver se a gente não esqueceu nada, que foi relacionada ao cartório. Isso, eu A achei incrível pessoa, essa pergunta. a pessoa me perguntou assim, eu paguei as taxas para o meu casamento civil, tive que remarcar o meu casamento. Essa pessoa especificamente, pelo que eu entendi, que foi uma amiga de uma amiga que falou, ela ia fazer com o celebrante. Então, seria ali o casamento civil no mesmo momento do casamento dela, da festa. Uhum. E ela falou pro cartório, olha, eu tive que agendar meu casamento pro ano que vem, e como que eu vou fazer? Aí eles falaram, olha, você vai perder a taxa. Então, aí ela falou, não, mas tem a medida provisória, e ficou assim super preocupada. Então, o que eu quero esclarecer aqui? Não é muito benéfico para os noivos isso, tá? Diferentemente dessas relações de consumo que as partes negociam, qualquer cartório, ele tem que agir com base em comunicados internos e em regulações internas que normalmente valem para o Brasil inteiro. E o Código Civil mesmo, quando ele fala do casamento, a gente primeiro pede habilitação, fica lá um período publicado para ver se você não é casado com outra pessoa, nem nada assim.
E depois que fica esse período, você tem até 90 dias. Me corrijam se é isso, mas eu tenho quase certeza que são 90 dias para você fazer o casamento depois da habilitação já concretizada. Então, nesse caso, essa medida provisória, ela não vai poder, primeiro que ela não é expressa quanto à atividade dos cartórios, isso ela não deixa claro, mas você não vai poder se utilizar. E como é uma lei, que é o Código Civil, lá de 2002, a gente tem uma lei realmente que vai disciplinar todas as relações civis, ela tem esses prazos. Então, infelizmente, quem pagou a taxa do civil e tiver que casar depois do prazo de 90 dias, vai ter que pagar de novo, tá? Isso realmente não tem como ser feito. E eu tenho alguns casais, eu sei que estão fazendo casamento civil antes, né? Então, Porque aproveitando para fazer. o cartório não é uma daquelas questões que estão fechados, né? Não é igual o espaço onde se realiza o evento, que eles não podem abrir. Não, o cartório ele está funcionando normalmente, né? Então, se Sim. você não quiser pagar uma taxa novamente e para você não for um problema ir até o cartório para realizar esse casamento civil, poxa, é uma solução, né? Sim, é uma possibilidade. E algumas pessoas que eu conheço fizeram isso, assim, vão morar no apartamento, aí não querem ir sem estar casados, então fizeram o civil e só almoçaram com os pais em casa mesmo, assim, e já estão casados, assim, formalmente, mas a parte do sonho da festa ainda não se concretizou e vai ficar para o outro ano. Perfeito. Vamos ver, tem mais Paty, alguma eu aqui? queria só que você falasse um pouquinho mais sobre. Pelo que nós entendemos, você pode sim solicitar a remarcação do seu casamento, então era para acontecer em 2020 e vai acontecer em 2021. Alguns fornecedores eles podem colocar um reajuste em cima do valor, certo? Exemplo, buffet, decorador, docinhos, bebidas, eles podem porque é normal, tem variação, tem aumento, pode colocar um reajuste. Mas e multa? Muito importante. A multa, a própria medida provisória, ainda bem que você lembrou disso, ela tem um artigo expresso, deixa eu até falar qual que é aqui para vocês. É o artigo 5º. Esse artigo tem 2 pontos importantes. O primeiro está ligado aos danos morais, Tá? e o segundo ponto está ligado à multa. Ele fala que não será possível qualquer as relações aqui regidas por essa medida provisória não ensejam, ou seja, elas não podem ser causas de danos morais e nem de multas e outras penalidades. Então a pessoa fala assim: eu quero remarcar meu casamento para o segundo semestre do ano que vem, porque eu quero me sentir seguro. Meu casamento tem 500 pessoas, vai ser uma aglomeração que eu acredito que não vai ser liberada tão rápido assim. Então, assim, se a pessoa precisa mudar, ela fala, não, eu quero realmente mudar para o segundo semestre, e a pessoa, e o buffet ou o fornecedor tem aquela data, ele não pode cobrar multa, tá, gente? Não pode cobrar às vezes até uma multa escrito taxa. Tem, taxa de reajuste de 20%. Gente, não é taxa, é multa, só colocaram taxa. Então, por isso é legal, assim, assistir conteúdos informativos como esse que a gente está montando aqui hoje, no dia 27 de maio. Se alguém pegou aqui o finalzinho, preste atenção, nós estamos falando tudo com base em 27 de maio, porque a lei pode sofrer, quando ela for convertida em lei, se for, provavelmente será, pode sofrer as alterações. Então, observar se realmente tem um reajuste que é viável. Então, se a gente pegar o IGPM, que é um dos reajustes mais altos que nós temos hoje no mercado, que é o que o pessoal usa às vezes para aluguel, eu cotei aqui abril, porque maio a gente ainda não tem, mas se fosse de abril do ano passado para abril desse ano, é 7,76. Então, se a pessoa te fala de um reajuste de 8%, você fala, tá, até que não está tão fora, mas assim, a gente está tratando de um caso fortuito de força maior. Na verdade, a pandemia, ao meu ver, ela é um caso de força maior, porque a gente sabe que pode existir pandemia, isso é uma realidade, só que a gente não pode evitar. Então, exatamente por conta disso, essa exigência das multas e tudo mais, isso tudo tem que ser pesado de ambos os lados. Foi culpa, quem está dando causa pela impossibilidade de execução ou pela impossibilidade de adimplemento, de cumprimento? Não é culpa exclusiva minha e muito menos culpa exclusiva do fornecedor. Então, eu tenho recomendado
que num reajuste as partes conversem. Olha, vamos dividir esse reajuste? Fica legal para você? Fica bom para mim? Eu não posso pagar R$ 1.000 de reajuste, eu posso pagar 500, pode ser? Ou será que eu posso pagar esses 500 lá na frente? Então, assim, é realmente fazer essa conversa tranquila, saber que está todo mundo no mesmo barco e tentar encontrar um caminho ali do meio. E ele fala que essas alterações, essas remarcações de acordo por conta da medida provisória não estejam dando moral. Isso é um ponto interessante. Porque, assim, ele não esteja dando moral nesse aspecto, porque você mudou de data. Porque tem gente que, às vezes, tem uma data específica, sabe? Eu quero casar no dia que ele me pediu um namoro. Então, eu quero usar o mesmo momento. Isso é uma questão. Ter que mudar para um pouquinho depois, isso em si não vai ensejar dano moral. Mas, se no decorrer de uma negociação, tanto o fornecedor quanto o consumidor, em especial o consumidor, se sente ofendido por outros motivos, numa conversa calorosa, às vezes a pessoa pode injuriar a outra, ou fazer algum tipo de ofensa, ou criar uma situação de constrangimento, e aí isso pode entrar até uma coação moral, tá? Como se fosse assim, a pessoa fala, mas tem uma multa aqui de 50%. Aí o noivo pode falar, nossa, mas eu não consigo. E aí vem um fornecedor e começa, não, mas você precisa, porque é o seu sonho. Se você não fizer isso, você nunca mais vai casar. E será que seu noivo vai querer continuar casando com você? E você está grávida, e seu filho vai nascer antes, sabe assim? Se começar essa coação moral, esse constrangimento moral, isso sim é dano moral e não entra na medida provisória, tá, gente? Ele é um dano moral que vai ser apurado de acordo com as normas gerais, com as normas de defesa do consumidor e com as normas civis. Porque não é por conta da remarcação, a gente está falando de um outro ato, tá? Tipo, a MP, ela não anula as outras leis, né? Então, se aconteceu danos morais, não tem problema, você pode ir pra cima sim, né? Com certeza. Eu falo assim, que acho que eu até falei isso para você, tem lei que é ilegal. Isso é um negócio estranho, mas sim, muitas das vezes a lei, especialmente uma medida provisória assim, ela pode contrariar outros dispositivos já vigentes e que hierarquicamente são superiores. Então, isso tudo, ele é dirimido no momento que você leva para apreciação do juiz, caso não haja uma negociação ali entre as partes, tá? Mas eu acho que deu para ter uma noção, assim, mais ou menos, do que a MP quer dizer, o que a gente pode fazer. Não, você, assim, porque, querendo ou não, é difícil quando você é leigo no assunto, quando você pega uma lei ou uma medida provisória para ler, você já está, às vezes, meio ansiosa, triste com toda a situação que está acontecendo. Então, você vir aqui para esclarecer e ajudar noivos e fornecedores vai ser uma coisa muito enriquecedora, sabe, Paty? Muito, muito, muito obrigada por estar disponibilizando seu tempo e seu conhecimento para nos ajudar e nos auxiliar nesse momento tão difícil aí para todo mundo. Obrigada. Nossa, eu só tenho a agradecer. Fico muito feliz de contribuir, até porque é uma situação que eu também estou passando, né, gente? Então. A gente tem que tentar buscar esse equilíbrio. E, em último caso, acionar o Poder Judiciário. Mas, assim, consultem as pessoas, os profissionais jurídicos da confiança de vocês, conversem com eles, vejam o que é melhor ali. Não tenham vergonha de colocar, às vezes, um advogado no meio, porque o advogado não é a pessoa que vai brigar. A não ser que você escolha um que queira brigar. Sim. Mas aí é uma questão de empatia, né? Mas, no geral, está todo mundo passando por isso, exercitar essa compreensão, que são muito mais uma questão de valores morais e não valores jurídicos, vai ajudar nessa condução. Observar se a pessoa não está colocando ali uma cláusula, lê com calma mesmo, será que aquela cláusula realmente é um reajuste? Ou será que aquela multa realmente ela é uma multa certa? Será que eu tenho que pagar multa? Será que eu tenho que pagar um reajuste de 12%, 20%? Então, assim, tenham calma na hora de resolver, tá? Façam isso sem pressa, não tem problema demorar um pouquinho mais, falar para o fornecedor, olha, será que eu posso olhar com calma? E o fornecedor também, olha, eu preciso olhar com mais calma. E chegar numa conclusão mais justa para ambos os lados. Com certeza. Acho que, assim,
isso é o mais recomendável para esse momento de instabilidade, né? Que a gente não sabe quando vai ser. Com certeza. E assim, para finalizar, se acontecer algum acordo que pode ter esse acordo, se aconteceu realmente uma remarcação, tem que estar formalizando tudo isso, né? Faz um aditivo de contrato, um adendo de contrato, sei Sim, lá. O que que você indica para os fornecedores e para os noivos? gente, vai ter que formalizar isso por um aditivo de contrato, tá? Tem alguns fornecedores que até refazem o contrato, alterando data, também não tem problema, pode ser um adendo, pode ser um aditivo, pode ser um contrato. Se vocês verem que isso serve também para os fornecedores, tá? Se a outra parte não assinou o contrato, não te mandou, porque eu tive até uma fornecedora que me assinou, ela falou, Paty, não me mandaram ainda o meu adendo assinado. E assim, o noivo não estava mandando, porque os noivos estavam abaladérrimos com cancelamento, não conseguiam nem ver nada. Eu falei, olha, formaliza por e-mail ou por telegrama. Porque aí você tem, olha, fizemos um aditivo no dia tal, ainda não recebi a sua resposta, mas estou formalizando por e-mail que o aditivo é nos seguintes moldes e que as demais cláusulas são mantidas, ou que a gente alterou a cláusula tal, tá? Então, se vocês não conseguirem fazer por alguma impossibilidade, o fornecedor não está conseguindo, primeiro, gente, documenta por e-mail, para os dois lados, tá? E depois, se não der certo, também faz por telegrama, vamos usar a tecnologia a nosso favor. E o WhatsApp, vocês podem, inclusive, no e-mail falar assim, conforme conversamos pelo WhatsApp, no dia tal, ficou definido que, ponto. Perfeito. Tá? Para todo mundo conseguir amarrar, para a gente não ficar nesse um falou, o outro falou, então ficar bem alinhado, bastante transparência para ambas as partes se sentirem seguras nisso. Ótimo, perfeito. E assim, vocês noivos, eu sei que a situação tá complicada, eu sei que vocês às vezes devem estar com medo se vocês vão conseguir fazer os pagamentos, os devidos pagamentos. E aqui é uma dica pessoal minha, tá? O que eu tô fazendo com todos os noivos que estão remarcando. Na minha cláusula, né, no meu contrato, eu falo que eles têm que quitar o pagamento até 30 dias antes do casamento. Então, se eles remarcaram para 2021, eu peço, né? A gente conversa se eles vão fazer 50-50 ou se 30, não sei. Eles veem o valor que for melhor para eles e eu jogo o restante também para a data nova. Então, eles não têm que se preocupar em pagar tudo agora em 2020, que eu sei que está sendo complicado para todo mundo. Eu jogo a condição de pagamento também para 2021. Com a data remarcada, né? Com a nova data. Isso pode ser uma dica para vocês também não ficarem tão preocupados. Ai, tem que pagar ainda esse ano, mas eu só vou casar ano que vem. Não se preocupe. É legal vocês conversarem com seus fornecedores e ver a possibilidade de cada um que dá para cada um fazer, né? É exatamente isso, Bruno. Assim, não ter vergonha de pedir, porque às vezes a pessoa tem vergonha de pedir, ai, será que eu posso dividir em mais vezes? Porque a minha situação não está tão boa agora, enfim. Na hora de fazer o aditivo, é um momento, seja o aditivo para remarcar, para usar o crédito, às vezes, para um evento futuro, porque às vezes pode ser um evento não só de casamento, né? Mas pode ser um evento infantil, deixa para comemorar aniversário de 3 anos, a criança também não tem problema. Mas façam por aditivo, e nesse aditivo vocês já podem renegociar outras cláusulas também, porque às vezes na hora que você firma o contrato, você firma tão feliz, assim, na empolgação, você não leu. Aí você chega lá e fala, nossa, mas eu assinei isso aqui. Aí você é a hora de você conversar com o seu fornecedor. E sem vergonha, assim, no sentido de não ter receio, não sentir vergonha de pedir essa compreensão que tem que ser mútua, né, para ambos os lados. Certeza, eu acredito que esse momento é um momento muito delicado, mas tá todo mundo tendo uma maior empatia, assim, tá todo mundo se colocando mais no lugar Sim. do outro. Então, converse, é igual a Paty falou, não precisa ser uma conversa agressiva, conversa tranquilo, numa boa, e veja um acordo que seja bom para os dois lados, né? A gente sempre quer um ganha-ganha, que seja bom para os dois, que eu tenho certeza que vai Sim, ser o ideal aí para vocês. com certeza. Eu Tá. exercer aí essa compreensão mútua, vai dar super certo. Obrigada, viu, Bruno, Eu que pelo agradeço. convite. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo, que tanto eu quanto a Paty, a gente vai dar uma olhada e vai respondendo vocês. Paty, muito obrigada, não sei nem como agradecer, sério. Obrigada por ajudar tantas pessoas, esclarecer não só para noivos, mas para fornecedores. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte para todo mundo, gente. Vai dar certo. E boa sorte no seu casamento, tenho certeza que será lindo. Obrigada. Ai, não vejo a hora. Imagina. Um beijo. Tchau, gente. Beijo.